dia 5 de março. Boa noite a todas e todos. Hoje é dia 5 de março de 2024 e estamos iniciando mais uma aula, a segunda aula do nosso curso de formação política dos núcleos Bete Carvalho, João Marcos e Sernambetiba, núcleos inseridos na 7ª região do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. E estamos iniciando não a segunda aula do curso de formação, a segunda aula sobre o sindicalismo no Brasil, um curso breve ministrado pelo nosso querido professor, amigo, companheiro Ernesto Germano Paredes, que mais uma vez está dispondo do seu tempo, do seu conhecimento para passar para nós. Então, quero desde já agradecer a todo mundo, aos que estão presentes, aos que vão assistir posteriormente essa aula gravada, e principalmente agradecer a presença do nosso professor. Seja muito bem-vindo, Ernesto. É sempre bom contar com você e estar na tua presença aqui. É, muito obrigado a todos os companheiros, mais uma vez, pelo convite. Vamos tentar aqui ser menos incisivo e mais expositivo, que nesse bate-papo inicial eu acho que eu fui muito incisivo, mas eu sou mesmo, eu sou assim, o que eu posso fazer? Mas vamos para a exposição em si. O tema de hoje, que nós escolhemos para hoje, conversando com o companheiro Pedro Paulo, dentro desse o sindicalismo na encruzilhada, eu continuo acreditando que o sindicalismo brasileiro está numa encruzilhada, não só no Brasil, o sindicalismo mundial está numa encruzilhada e precisa encontrar seus rumos. Então, eu quero começar com uma polêmica logo de cara. Eu gosto de polemizar. Eu, durante a aula de hoje, eu vou falar muitas vezes sobre essa história de o termo que o neoliberalismo criou da globalização. Não, porque a globalização, a globalização, a globalização. Então, em primeiro lugar, eu gosto, só para polemizar com vocês, só para conversar um pouquinho com vocês, eu discordo desse termo globalização. Porque, na verdade, a globalização não foi do modelo neoliberal. A globalização começou com Pedro Vaz de Caminhas, começou com Vasco da Gama, começou com quando o mundo foi globalizado. Pedro Vaz de Caminhas não tem nada a ver, ele só escreveu a carta. Foi Portugal e Espanha que globalizaram o planeta, isso em 1400, 1500. Abrindo para quê? Para abrir um caminho para as Índias, para comercializar, para abrir o comércio. Então, o mundo é globalizado desde 1500. Hoje, o que acontece é a mundialização do capital. Hoje, nós temos o capital é mundializado. Aí é diferente da globalização. Uma coisa é a globalização, né, que aconteceu com o Vasco da Gama, com Cristóvão Colombo, e outra coisa é a mundialização que nós vivemos hoje. Então, o mundo do trabalho hoje não vive uma globalização. O mundo do trabalho hoje vive a mundialização do capital. É isso que nós temos que entender. Não sei se quem prestou atenção na aula passada, eu falei muito sobre um tema que está me interessando hoje. Estou querendo até escrever sobre isso. O mundo unipolar está acabando, estertorando, está no CTI. Está surgindo um mundo multipolar, com mais de um centro, com mais de um. Aquele mundo unipolar que nós conhecemos até hoje como classe trabalhadora, onde os Estados Unidos falavam e todo mundo abaixava a cabeça, está acabando. A Rússia, a China, o BRICS, principalmente o BRICS, é um grande impasse ao mundo unipolar. Isso eu falei na aula passada. Então, a globalização ou mundialização. A mundialização do capital levou a classe trabalhadora à situação que nós estamos discutindo.
Não foi a globalização, foi a mundialização do capital. Então, isso é muito importante. E aí, já entrando diretamente no tema de hoje, que nós demos esse título, né? O sofrimento do trabalho. Né? O trabalhador hoje sofre, em todos os sentidos. Há um sofrimento no trabalho. Quem está trabalhando ainda, quem já não está aposentado, há um sofrimento, o trabalhador sofre no trabalho. Mas como é que surge esse negócio, esse sofrimento do trabalho? Como é que aparece essa questão, né? Então, eu gosto muito de citar isso, até porque, como eu falei na aula passada, é, eu fui um operário, pô, eu fui de fábrica, eu sou de chão de fábrica, eu nasci no chão da fábrica. E aí eu me lembro o seguinte, porque aquele modelo fordista, terrorismo, que nós discutimos no passado, acabou diante do que eu citei na aula passada, modo japonês de produção industrial. Só que acontece o seguinte, ao terminar aquele modelo fordista das grandes fábricas, da produção em massa, de milhares de operários numa mesma fábrica trabalhando juntos, esse modelo acabou. Quando surge o MJPI, o modelo japonês de produção industrial, destrói o Fordismo, o terrorismo, destrói as grandes fábricas, destrói, por exemplo, as Scania-Vabis aqui no Brasil, tinha o quê? 12, 13 mil trabalhadores. Quando foi feita a greve de 80 da Scania, tinha 14 mil trabalhadores na Scania. Hoje, quantos trabalhadores tem na Scania? Se é que a Scania ainda existe. Por quê? Porque aquele modelo foi substituído. E aí eu até anotei aqui, por isso que eu estava olhando aqui para baixo, eu anotei para citar para vocês uma frase que, para mim, é o marco dessa aula de hoje. Eu marco essa aula de hoje com essa frase aqui. Lenin, em 1919, quando foi inaugurada aquela estátua que existe em Moscou, de Marx e Engels, né? Uma estátua belíssima, eu tenho uma fotografia dessa estátua. O Lenin falou o seguinte sobre a classe operária. Eu anotei aqui para poder ler para vocês. A fábrica os uniu. A vida urbana os esclareceu. E a luta comum os tornou aguerridos. Gente, a fábrica os uniu. Hoje não tem mais fábrica para unir a classe trabalhadora. Essas fábricas estão destruídas. Está todo mundo trabalhando em home office, está todo mundo trabalhando em multifunção, a fábrica não une mais outra classe trabalhadora. A vida urbana que nós vivemos hoje, que o cara, um trabalhador não conversa com o outro porque já não se entendem, porque hoje está todo mundo preocupado o quê? Você anda pela rua, está todo mundo preocupado com o seu celularzinho aqui, ó. Não, vai pro cacete, pô, vai pro cacete, larga esse celular. Eu canso de falar isso aqui no bar, quando eu frequento o bar. Eu frequento um barzinho aqui perto de casa. Aí o cara vem falar comigo com o celular na mão. Eu digo, primeiro desliga essa porcaria, depois você conversa comigo. Por quê? Porque você está individual. Então, a vida urbana não está mais agregando as pessoas, está desagregando as pessoas. Né? E a luta, que era o que dava aguerrido, tá? Que dava força para esse movimento, hoje não existe, porque está tudo desmobilizado. Os sindicatos estão desmobilizados, a classe trabalhadora está desmobilizada, cada um está mais preocupado com ele mesmo. Na década de 80, eu passei uma semana em Minas Gerais, ajudando os companheiros da Açominas, né, da siderúrgica lá de Minas Gerais, Açominas. Passei uma semana, não, foram 15 dias defendendo a chapa da CUT na Açominas. E lá eu aprendi um ditado que existia entre a peãozada, que a gente que
Eu queria reverter esse ditado, mas não consegui. Confesso para vocês que fui incapaz de reverter esse pensamento. O peão chegava para mim e disse assim: Ernesto, melhor pingar do que faltar. Sabe o que que é? O peão hoje, o trabalhador hoje, e não é só o peão de fábrica, não. Hoje, em qualquer setor da economia que você for pesquisar, o trabalhador diz, não, é melhor pingar do que faltar. Então, ele não briga mais pelo salário, ele não briga mais pelos seus direitos, porque ele prefere ficar pingadinho mesmo do que faltar. A família dele cobra isso, a sociedade cobra isso, né? A sociedade dentro da qual, a vida urbana dentro da qual ele vive, cobra isso. Eu ia citar mais tarde, mas vou citar logo. Um dos livros que me moveu para escrever esses textos, em, isso foi na década de 90, é esse livro aqui, O Horror Econômico, de Viviane Forrest. Viviane Forrest é uma jornalista francesa, é jornalista, ela não é socióloga, não é sindicalista, não é nada, ela é uma jornalista. E ela escreve umas coisas aqui que me impressionaram. Quando eu li esse livro é de 92 ou 93, não me lembro quando é a publicação dele. Quando eu li esse livro, eu fiquei impressionado, porque ela diz o seguinte, ela conta que na França, ela é francesa, jornalista, o trabalhador demitido, ele tinha vergonha de deixar os vizinhos saber que ele era demitido. Então, todo dia ele continuava saindo de casa no mesmo horário, com a pasta debaixo do braço, com a mesma roupa de trabalho, e passava o dia inteiro na praça, mas para o vizinho não desconfiar que ele estava desempregado. Ou seja, ele tinha vergonha de ser um desempregado. Hoje, eu ainda vejo isso no Brasil. O cara tem vergonha porque foi desempregado. Ele não consegue entender que ele está desempregado porque existe um sistema que está roubando ele, que está tirando o emprego dele, que o patrão tá ganhando cada vez mais, cada vez que tira ele. Não, ele tem vergonha de dizer que foi o desempregado. Então, isso é o que eu chamo de sofrimento do trabalho. Eu vejo isso todo dia aqui na esquina, no bar que eu frequento. Eu vejo isso a cada momento, né? É, e qual é a razão desse sofrimento todo? O Fordismo tinha uma, vamos dizer assim, o princípio, né? Que era a mão de obra intensiva. Muitos operários produzindo todo diariamente. Chamava mão de obra intensiva. Só que o modelo japonês de produção industrial mudou esse mais. Opa, e hoje nós temos o quê? Não é mão de obra intensiva, nós temos capital intensivo. Cada vez mais o capital investe nas fábricas, em máquinas, cada vez máquinas mais modernas, tudo computadorizado. Nós conversamos sobre isso um pouco na aula passada. Antigamente, pô, eu era um torneiro mecânico, fui fresador. Eu tinha o maior orgulho de ser um fresador. Trabalhar numa fresa é um troço que não é qualquer um. Só que quando eu estava quase já saindo do setor, já foi saindo do setor para outro lugar, surgiram as fresas numéricas. Você, você bota um desenho você bota o desenho na máquina, ela lê o desenho e faz igualzinho, não precisa do fresador. Isso é capital intensivo. Hoje, as empresas têm isso. Sem falar na inteligência artificial que eu estou deixando para a última aula, né? Qual foi o resultado dessa coisa? Qual foi o resultado dessa avalanche? O resultado disso é o seguinte: em 1990, estou falando de uns 30 anos atrás, 1990, o índice de sindicalização no mundo
que desabou. Por quê? Porque o trabalhador ele estava afastado da fábrica. Ele não acreditava mais na unidade com os seus companheiros. Ele não tinha mais o incentivo dos companheiros. Ele já estava vivendo um mundo que cada um por si, Deus por todos. Esse era o termo que eles usavam. Então, sabe qual é o resultado disso? Em 1993, um relatório da OIT, Organização Internacional do Trabalho, diz que Portugal e Nova Zelândia, Portugal e Nova Zelândia tiveram uma queda de 43% no índice de sindicalização. Ou seja, 43% dos trabalhadores em Portugal e Nova Zelândia deixaram de ser sindicalizados. Por quê? Portugal, França, olha, França, o berço do sindicalismo mundial. Não é a Inglaterra, muitos historiadores falam que o berço do sindicalismo é na Inglaterra, não é não. O berço do sindicalismo é a França. Tanto que o termo sindicato, né, vem do francês syndic. Syndic é aquele que administra um bem comum. Quem mora em prédio aqui, quem mora em apartamento aqui, vai saber do que eu estou falando. Você mora num prédio, num edifício. Você não elege o síndico? Qual é o papel do síndico? Não é administrar o bem do prédio, do comum daquele prédio? Pois é, o termo síndic veio da França, que é aquele que administra um bem comum, que eram as primeiras organizações sindicais francesas, onde surge também, por acaso, o termo companheiro. Hoje a gente usa companheiro, companheiro, companheiro em todo lugar. O termo companheiro surgiu na França, vem de compagne. Compagne é aquele cara que faz a mesma função que você na fábrica. Esse é o compagne. É o cara que exerce a mesma função que você na fábrica. Então, na França, que é o berço do sindicalismo, como eu disse, a queda do índice de sindicalização foi de 30% em 1993. Ou seja, o sindicato não estava, o trabalhador não acreditava mais no sindicato, estava fugindo do sindicato. Nos Estados Unidos, eu vou dar para vocês o número atual, o número que eu consegui no ano passado, 2023, eu consegui assim. Nos Estados Unidos, que já foi um movimento sindical forte, nós sabemos disso, tem várias histórias sobre isso. Nos Estados Unidos, o índice de sindicalização não ultrapassa 7% da classe trabalhadora. Ou seja, nem 7% dos trabalhadores são sindicalizados nos Estados Unidos. Isso aconteceu no mundo inteiro. No Brasil, eu fiz um levantamento através dos mapas do DIEESE. Aliás, eu gosto muito do DIEESE. O melhor instrumento que nós temos ainda para quem quer estudar o movimento sindical é o DIEESE. Então, por exemplo, o segundo DIEESE, até, até o golpe militar, até 74, o Brasil tinha em torno de 37% da classe trabalhadora sindicalizada. Isso se equipararia aos grandes centros da Europa. Nós temos 37% dos trabalhadores sindicalizados. Depois veio o regime militar. No fim do regime militar, nós tínhamos apenas 12% dos trabalhadores sindicalizados. Aí veio Sarney, veio Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, e o quadro não mudava. O quadro permanecia o mesmo. Quando veio o governo Lula, o índice de sindicalização voltou a crescer. Nós chegamos a 27% dos sindicalizados dentro dos trabalhadores brasileiros. Voltou a crescer com a das lutas. Eu fiz um mapa uma vez, eu apresentei isso numa palestra que eu fiz na CNPL. O constado é o seguinte, que do regime militar até a eleição de Lula, a, a grande maioria das greves que aconteciam no Brasil
não eram por dinheiro, não eram por salário, não eram por. Os trabalhadores entravam em greve por garantia no emprego e direitos sociais, ou seja, creche, pensão alimentícia, não sei o que lá, vale refeição, vale transporte. Então, os trabalhadores estavam muito mais mobilizados para entrar em greve por questões sociais do que por questões econômicas. Ele sabia que o arroz era grande e ele não conseguia vencer o arroz. Então, para que discutir contra o arroz, sabendo que não vai ter salário? Então, ele discutia por bens sociais. Isso até a eleição do Lula, em 2002, quando começou o governo em 2003, o movimento sindical voltou a crescer em cima das questões econômicas. Isso está tudo demonstrado pelo DIEESE, em gráficos, etc. E tal. O que eu quero dizer é o seguinte: esse mundo neoliberal, esse mundo do capital mundializado, eu não gosto do termo globalizado, ele leva o trabalhador a um ponto seguinte: bom, eu quero defender o mínimo, eu quero defender o mínimo. E daí vem toda uma mobilização. Ontem de noite, eu estava quase já na hora de dormir, eu vi uma notícia muito importante. Ontem o Lula assinou um PL, né, um PLC, Projeto de Lei Complementar, reconhecendo finalmente a profissão de motoristas por aplicativo. Uber, iFood, essas porcarias todas. Finalmente vão ser reconhecidos. O PLC vai passar? Não sei. Nós temos um congresso. Nós temos um congresso que. Aí mais uma vez, a gente volta à tona. Se a gente, se nós somos um partido, nós somos do PT, sou fundador do PT, junto com o nosso companheiro Carlos, que ele está saindo de uma cirurgia, por isso que ele não pôde ficar. Nós somos fundadores do PT. Se nós não conseguimos mobilizar a classe trabalhadora para defender esse. Porque hoje nós temos um Congresso que é contra a classe trabalhadora. Só a bancada ruralista é quase 2/3 do Congresso. Eu fiz um levantamento essa semana. A bancada ruralista no Congresso Nacional é quase 2/3 do Congresso. Vai passar, alguma vez vai passar alguma lei que nos interessa? Não vai passar. Isso leva, companheiros, sabe, como eu venho falando, isso leva ao que eu chamo de sofrimento do trabalho. O trabalhador sente, ele sabe de tudo isso. Olha, não pensem que eu estou dizendo que o trabalhador é idiota, é burro. Ele sabe, ele vê. Só que ele não tem uma expressão. Ele, ele acha que não tem força para vencer isso. Porque a fábrica, aquilo que o Lenin falou, a fábrica não os une mais. Não existe mais essa unidade de fábrica. Não existe mais aquela unidade da classe trabalhadora, porque o cara trabalha em casa, pô. Glorinha, é, não existe mais essa unidade da classe trabalhadora. Eles não se unificam mais. É um termo muito curioso, né? Que surge lá no Japão, MJPI, Modelo Japonês de Produção Industrial, que é a chamada gestão corporativa. O que é a gestão corporativa? É um, na verdade, é a enganação do trabalhador. O trabalhador acha, acredita piamente que participa da gestão da empresa, né? Aliás, eu fico irritado, muito irritado com esse termo. Não sei se vocês repararam isso. Isso veio no final dos anos 90, começou esse negócio, e hoje em dia isso é comum em todas as empresas. O termo trabalhador não é mais usado. Vocês já repararam isso? As empresas chamam o seu trabalhador de colaborador. Colaborador é o cacete. Colaborador. Sabe o que é colaborador? Eu vou dizer para vocês o que é colaborador.
Durante a Segunda Guerra Mundial, aliás, deixa eu contar a história completa. Eu trabalhava num sindicato, né, Glorinha? O sindicato dos eletricitários do Rio de Janeiro. Eu era assessor político da diretoria. E um dia, um dos diretores do sindicato, a pena que a Cristina não está aqui, a Cristina está aqui, tá, a Cristina está aqui, pode confirmar o que eu estou falando. Não sei se ela ainda estava no sindicato na época. Aí um dos diretores do sindicato resolveu contratar um sujeito, um, um cara que trabalhava para as grandes empresas, para fazer um plano de, como é que chamava na época? Vamos fazer uma. Ô, rapaz, esqueci agora o nome. É um plano, é um plano. Aí primeiro ele reuniu a diretoria, planejamento estratégico, que ele chamava isso, planejamento estratégico. Aí reuniu a diretoria. Depois ele reuniu só os funcionários. Eu era funcionário, apesar de ser assessor da diretoria, eu era funcionário. Aí fui na tal da reunião. 10 minutos depois de começar a reunião, o cara usou esse termo. Não, porque vocês, colaboradores do sindicato, eu me levantei e disse, dá licença, eu estou me retirando. Ah, por que você está se retirando? Colaborador é o cacete. Na Segunda Guerra Mundial, o termo colaborador era usado para classificar os franceses que se tornaram, que passaram para o lado alemão e ajudaram os alemães a dominar a França. Esse cara era colaborador na época. Até hoje o termo colaborador, até hoje na França, o termo colaborador é o cara que traiu. É o cara que traiu a sua pátria e se passou para o lado dos alemães. Eu não sou traidor, eu nunca traí a minha classe, eu nunca traí a minha situação. Eu sou trabalhador, eu não sou colaborador, não, cara. Então, estou me retirando. Aí, quando eu me retirei, um bando de funcionários sindicais se retirou atrás de mim. Aí acabou, melou o planejamento estratégico todo, acabaram com a. Só que hoje, nas empresas, você vê isso. O trabalhador é chamado de colaborador. Qual é o nosso colaborador? Aqui mesmo, aqui perto de casa, aqui tem um supermercado mundial. De vez em quando, no alto-falante, serviço de alto-falante, nosso colaborador fulano de tal queira comparecer. Colaborador é o cacete, você é o trabalhador, cara. Você não é colaborador de porcaria nenhuma. Você foi. Então, só que exatamente isso que eu estou falando. Esse é o sofrimento do trabalho. Esse é o sofrimento do trabalho. O trabalhador, hoje, ele é levado a acreditar que ele é alguma coisa, que ele é gestão participativa, ele é colaborador, ele participa da gestão da empresa. Participa coisa nenhuma, ele não dá palpite nenhum, quem manda é o capital, mas ele é enganado. Quando ele descobre isso, ele sofre. Ele sofre e sofre muito. Gente, outro livro que eu indico, quem puder, não é novo não, hein? Da década de 90 também. A Banalização da Injustiça Social, Christophe Dejoux. Christophe Dejoux é o seguinte, o cara é um médico do trabalho formado em psicologia. Ernesto, desculpa te interromper, meu amigo, mas já está batendo quase meia hora, hein? Exatamente, o relógio está ali na minha frente. Tá bom, eu quero cumprimentar quem chegou aí, a Cristina, o Washington, mais gente, todo mundo que chegou, Glorinha, A Cecília eu achei que não vinha, a Glorinha chegou. Cecília, e É, volto a dizer que eu vou ter que sair às 8h30, que eu tenho compromisso, tá, pessoal? Vamos lá, muito bem. Ernesto. Vamos lá, que eu estou tentando fechar aqui. Eu só tenho mais 2 pontos que eu quero. é, Então, o Christophe Dejoux, ele cita vários casos que aconteceram na França também. Gozada, gozada é que a Viviane Forrester cita os casos da França e o Christophe Dejoux também da França. Por quê? Porque no final dos anos 90, a França estava muito mais avançada no estudo desses casos das doenças do trabalho. Então, Christophe Dejoux, como médico de trabalho e psicólogo, ele analisa os efeitos dessa nova metodologia entre os trabalhadores. Ele conta casos ali que eu não quero perder esse tempo com isso,
o cara que se enforcou dentro do local de trabalho dele, onde ele trabalhava, ele pendurou uma corda e se enforcou porque a gerência não ouvia que ele estava chamando a atenção para um desastre iminente. Ia ter um acidente iminente. Ele chamava a atenção da diretoria, ninguém ligava para ele, os gerentes não ligavam para ele. Ele se enforcou no local de trabalho, pum, se pendurou, morreu. Cristóvão Tenjuco cita esse caso. Isso é sofrimento do trabalho, o trabalhador sofre. Então, só para fechar essa apresentação, depois a gente vai fazer as perguntas todas. Eduardo, eu vou te contar uma historinha que eu não sei se quem aqui conhece. Esse termo, a Cecília eu já falei com ela sobre isso, a Cristina deve ter ouvido também eu falar sobre isso. No Japão, no final da década de 90, surgiu uma nova doença profissional. Hoje está registrado naquele, como é que é, Código Médico Internacional. Não existe um Código Médico Internacional, com cada doença tem um código, né? Doença tal, 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 ganha um código. Hoje está codificada internacionalmente. É uma doença chamada Karoshi. Pode procurar depois, quem quiser procurar no Google, pode procurar. Karoshi, com K. Karoshi. Karoshi quer dizer morte súbita em um ambiente de trabalho. Ou seja, o cara está trabalhando, 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 depois apaga e morre. Morre na frente da máquina, morre na frente do computador, morre na frente. O cara morre morte súbita por efeito do trabalho. Ou seja, o cara está tão tenso, o cara está tão nervoso, que ele morre de repente, chama-se karoshi. No Japão, para terminar, só mesmo, quando foi criado esse modelo japonês de produção industrial, com as ilhas de produção, isso quem me contou foi um amigo, um sindicalista, amigo meu, que esteve no Japão para visitar as fábricas. Diz que cada grupo, cada ilha, que eles chamam de ilha, né? É uma ilha de produção. É uma ilha com um determinado grupo de trabalhadores que vão produzir. Em cima tem um jogo de lâmpadas, né? Vermelho, amarelo e verde, igual é sinal de trânsito. Vermelho quer dizer que a produção está baixa. Verde quer dizer, amarelo quer dizer que a produção está no ritmo correto. Verde quer dizer que a produção está muito rápida. O mais incrível é que o trabalhador tem que trabalhar para manter a lâmpada no amarelo, porque ele não pode deixar passar, não pode ter uma superprodução, e nem pode ter uma baixa produção. Então ele trabalha de olho na lâmpada. Gente, vocês já pensaram em fazer isso? Eu fui torneiro mecânico, nunca tive uma lâmpada para me dizer se eu estou trabalhando rápido ou devagar, pô. Só que o modo japonês de produção industrial criou esse sistema. Ele tem que passar as 8 horas diárias dele de trabalho com a lâmpada no amarelo. Não pode ser verde, porque senão seria uma superprodução, não ia ter onde estocar. Aí entra aquele negócio que eu falei do just in time, eu falei da aula passada. Então você não pode produzir mais, porque não pode estocar. Não pode produzir menos, você vai dar prejuízo. Então você tem que manter a lâmpada no amarelo. Gente, isso é o karoshi, morte súbita no ambiente de trabalho. O cara não suporta o ambiente de trabalho, está no seu limite e morre de repente. Pode procurar no Google, Karoshi, Karoshi, SH no fim, Karoshi. A Ana colocou aqui no chat, Karoshi com SHI. Isso, Isso, isso. morte súbita por excesso de trabalho. É isso. Isso surgiu no Japão, mas já está no mundo inteiro você vê isso. No mundo inteiro, há pouco tempo eu li um documento de uma empresa um estaleiro aqui no Brasil, que o guindaste caiu, foi um desastre que feriu dezenas de trabalhadores. O guindaste estava levantando um peso enorme para uma placa de aço. E o operador do guindaste, morreu subitamente operando o guindaste. Quando ele morreu, ele largou os comandos e a placa desabou. Karoshi, é isso. Morte súbita por ambiente de trabalho.
É esse que que eu chamo de sofrimento do trabalho, que eu conversei com o Pedro Paulo um tempão sobre isso. É o sofrimento do trabalho. O trabalhador hoje sofre. E olha, nem falei, estou falando só do mundo operário. O professor hoje, o engenheiro, o administrador, até um médico hoje sofre também pela pressão no ambiente de trabalho, porque essa pressão existe em todos os setores hoje onde a classe trabalhadora está. A gente muito. Não, porque o cara é médico, o cara é doutor. Não, ele é doutor, não, mas ele é o trabalhador também. Muitos trabalham em hospitais, no SUS. Eu converso muito, eu frequento o SUS, eu não tenho plano de saúde, eu frequento o SUS aqui perto de casa. Converso com a médica lá que me atende sempre. Ela vive do SUS, ela é funcionária também do SUS. Ela também vive essa pressão. Os enfermeiros também vivem essa pressão. Entra no hospital público aí, os enfermeiros, os médicos, essa pressão é o sofrimento do trabalho. É isso que eu queria deixar claro. Eduardo, vamos passar a bola para quem quer perguntar. Maravilha, Ernesto. Como sempre, ótimo. E tem aqui a contribuição, mais uma vez, da Cristina e da Cília, que aqui é chamado de burnout, que é a causa maior de afastamento de professores hoje das salas de aula. Isso, Burnout, isso mesmo. aqui no Brasil. Sempre contribui Ah, muito. Eu quero perguntar, tem duas pessoas inscritas, eu e Pedro Paulo. Eu quero perguntar se tem mais gente que quer debater aí, perguntar, se manifestar, principalmente as nossas queridas trabalhadoras isso. que honram essa aula. Vamos ver se alguma delas se manifesta. A Glorinha está falando, mas ninguém está te escutando, Glorinha. A Seu microfone Cristina, a está Cristina quer fechado. falar. É, A Cristina se inscreveu, Eduardo. opa, eu gostaria, então, se o Pedro Paulo me permitir, de começar com a Cristina, já que tem dois homens inscritos. Eu vou ter que sair 8h30, então talvez minha pergunta fique para a próxima. Mas eu prefiro ouvir a Cristina. Ela já contribuiu tanto aqui no chat, tá, Cristina? Então tem no máximo aí 3 minutos para suas manifestações, por favor. Boa noite. Estão me ouvindo? Só não estou te vendo. Estamos sim. Só não estamos te vendo. Espera aí. Espera aí que eu tenho que botar os cachorros para fora aqui, senão eu não consigo falar. Espera aí só um minutinho. Só um minutinho. Eu vou pedir para o Carlos, que está no seu celular, para se ele puder desligar o microfone, que às vezes, não viu, Carlos, o som atrai a imagem Tô, Pronto. da aula. um minutinho só. Vamos lá, podemos? Vamos lá. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer um comentário interessante hoje, quando eu peguei um Uber e o Ernesto falou, né, da regulamentação dos motoristas de aplicativo, que ele não tinha interesse que regulamentasse. Aí eu falei assim, por quê? Aí ele, não, porque a empresa vai pagar muito imposto, vai acabar quebrando e a gente não vai ter um emprego. Eu falei assim, rapaz, se você sofre um acidente agora, como é que fica? Enfim, a falta de consciência dessa galera que está chegando no mercado de trabalho, de achar que é melhor ficar dessa forma mesmo, é o pingado que o Ernesto falou, tá? E a outra coisa também que eu queria comentar é quando o Ernesto falou, né, da falta de mobilização do pessoal, né, que as categorias estão desmotivadas. Eu estava pensando, Ernesto, na Light, quando a gente trabalhava no sindicato urbanitário, que tinha como organizar aquela galera, concentrar e levar para uma assembleia, fazer uma mobilização. Coisa que hoje a Light está tão fragmentada com a terceirização que você não consegue juntar uma galera. Porque uma terceirizada age de uma forma e se concentra num lugar, outra terceirizada administra de outra forma em outro lugar. Então, realmente, há essa desmobilização da categoria. E eu fiz essas duas pontes, porque eu pensei no cara do Uber hoje
E lembrando, e nessa aula você falando que o movimento sindical está tão desmobilizado, aí eu estou fazendo essa ponte aí, né, de como é que isso se perdeu. Era essa a minha contribuição, meus queridos. Não, Obrigada, boa noite. Obrigado você, Cristina, que não só contribuiu no chat, mas está contribuindo aí com a sua manifestação. E a Ana está complementando aqui, ó, que já viu uma vendedora de loja passando mal no estacionamento do shopping, porque virou horas, mais de 24 trabalhando com medo de perder o emprego. Você quer comentar alguma coisa, Ernesto? Ou passa para o próximo? Vamos fazer, como nós fizemos da outra vez, vamos fazer três perguntas e eu respondo tudo. Tá legal. Então vamos. Eu sou o primeiro aqui, Pedro Paulo, e eu vou ter que sair já já. Eu quero deixar essa pergunta para o Ernesto. Ernesto, todas as invenções humanas com essa tal revolução tecnológica tiveram como um dos grandes objetivos exatamente dividir a classe trabalhadora e, quem sabe, acabar com boa parte dela, né? Então, hoje você vê aí, como a própria Cristina colocou, o trabalho por aplicativo, o cara não quer regulamentação e por aí vai. Hoje, como você falou muito bem, os celulares, as pessoas não se olham, não é nem conversam mais, as pessoas não se olham no ônibus, no metrô, não sabe nem quem está do lado. Você não sabe se quem está do lado é homem, mulher, se tem outro sexo, se é branco, se é preto, se é amarelo, se é vermelho. É impressionante, as pessoas não se olham. Então, fica todo mundo no celular ou nos tablets ou coisas afins. O que eu queria te dizer, né? Só deixar um comentário. Como alguns sabem, eu sou advogado trabalhista há mais de 30 anos e conheci alguns sindicatos. Evidentemente, eu não vou generalizar. Agora, eu também vi, principalmente pós-Fernando Henrique, ou durante o governo Fernando Henrique em diante, os sindicatos, a maioria dos sindicatos com os quais eu lidei, as diretorias dos sindicatos se eternizaram no posto. Quer dizer, esses caras, e volto a dizer, não vou generalizar, mas os que eu tive a oportunidade de conviver, os caras acabaram com a democracia dos sindicatos, os caras se eternizaram no mandato, não pode, com sua garantia de emprego, não vai nem na empresa para mobilizar, para informar, para levar conhecimento e conscientização política para o trabalhador. Quer dizer, eu vi esse processo acontecer e aí veio a pá de cal, com a reforma sindical e a reforma trabalhista do golpista vampiro. Então, eu queria que você se pudesse comentar também desse ponto de vista. Quer dizer, a gente teve sempre a burguesia e o grande capital querendo acabar com os sindicatos, como o golpista encaminhou, e dividir a classe trabalhadora. Agora, também a gente tem que olhar para o nosso terreiro, eu acho, né? E os erros que foram cometidos da nossa parte, eu queria que você comentasse, se puder, por favor. Pedro Paulo. Boa noite a todas e a todos. Eu vou aqui tentar complementar o que o Eduardo está falando. O professor Ernesto, nos anos 70, com o advento do neoliberalismo, do Hayek, do Friedman, começou um processo de financiarização do capital. Isso foi se espalhando pelo mundo. E junto com essa financiarização do capital, as grandes indústrias tinham maior lucratividade colocando o seu capital no mercado financeiro, mas, ao mesmo tempo, eles tinham que continuar o crescimento industrial. E apareceu um mercado asiático, eu falo na Ásia quase que em geral, né, com uma quantidade enorme de mão de obra a baixo custo. E as grandes indústrias começaram a se transferir para a Ásia e as economias centrais retornando o dinheiro para eles aplicando financiarização. E com isso foram reduzindo os empregos, né? A população no mundo aumentando e reduzindo os empregos. Ou um emprego muito precarizado na área de serviço, e não se quer uma qualificação. Junto com isso, vem já nos anos 80 as reformas
trabalhistas, tanto na Europa como nas Américas, que precarizou mais ainda o trabalho e, com isso, prejudicou o movimento sindical num todo, né? Porque começou a desagregar as categorias, porque não tinha emprego, e como você colocou essa estatística da redução de número de sindicalizados, cara, para os governos ficou muito mais fácil, né, continuar com essas reformas. O Fernando Henrique fez uma pré-reforma aqui, depois veio terceirização, quarteirização, não só no Brasil como no mundo, né? E isso desagregou mais ainda a classe trabalhadora. Como retomar esse movimento? Ou o sindicato ele está condenado a desaparecer e ficar associações, grupos, cada um lutando pelo seu pingado? Vamos lá, Ernesto. Vamos lá, vamos lá. Vou tentar responder de uma forma rápida para pegar o Eduardo aí daí. Cristina, minha querida Cristina, poxa, trabalhei com essa menina um tempão lá no sindicato, pessoa, gente de maior qualidade. Cristina, a questão do Uber, eu também, que eu converso muito com. Foi semana passada, eu precisei ir à cidade, eu, e da minha casa até o centro da cidade é 40 minutos de Uber. Um longo passeio conversando com o motorista. Ouvi essa mesma história. Eles não querem a profissionalização, a legalização da profissão. Alguns com essa desculpa aí, não, porque aí depois a empresa vai ter que pagar mais taxas, vai ter que pagar mais não sei o que lá e vai fechar. Outros, porque porque tem alguns que trabalham duas ou três dessas empresas. Tem alguns que trabalham em outras empresas. Não é só na Uber em si. Ele trabalha em duas ou três, ele recebe chamado de duas ou três. Tem um cara que eu peguei uma vez, o cara é motorista de táxi e é do Uber. Quer dizer, ele está dirigindo um táxi na cidade, aquele cara amarelo, qualquer um pode chamar. Só que ele está com o celular do Uber. Esse cara não quer mesmo regularização, porque ele vai ter que definir qual delas ele quer. Vai ser muito complicado para ele. E teve um aqui na Ilha do Governador, eu peguei um Uber aqui na Ilha do Governador, que ele disse para mim o seguinte, na maior cara de pau. Não, mas se legalizarem a minha profissão, eu vou ter que pagar, eu também vou ter que pagar INSS. É, vai ter, cara, porque você vai ter o direito do INSS. Ah, mas eu não quero. Ah, então tá. Isso acontece, lamentavelmente, é uma falta de conscientização. A Cristina lembrou das mobilizações que a gente tinha na época do sindicato. Acontece aqui, aliás, já entrando na pergunta que o Eduardo faz. Cristina, você melhor do que ninguém, você lembra disso, minha querida? Naquela época nós tínhamos uma diretoria que queria fazer alguma coisa. Oliveira, Aldanir, até o Alderizio, mas depois disso, aí cai na pergunta que o Eduardo colocava, as diretorias que se acomodam. Nós conseguíamos, Cristina, você lembra disso, nós fechamos aquela rua Moraes e Silva, né, onde ficava o sindicato, de um lado ao outro, carrega, olha, devia ter o quê? Uns 10 mil, 12 mil trabalhadores na rua, ocupando a rua. A PM teve que desviar o trânsito, mas nós tínhamos uma diretoria que tinha vontade de fazer. A desmobilização hoje, parcialmente, é tudo que eu falei antes, o trabalhador está desmobilizado, todos os problemas que eu citei antes, ele está desmobilizado porque ele tem medo, mais vale pingar do que faltar, não sei o que lá. Mas ele também está desmobilizado pelo que o Eduardo acaba de colocar. Tem diretorias que se acham eternas, e que ficam se, sabe, eternizando nas diretorias do sindicato. Tem sim, gente. Pô, não vamos negar isso. Não vamos negar isso. Sem contar outras falhas que eu não quero nem citar aqui. A Cristina citou a fragmentação e a terceirização.
Na Light, por exemplo, aquilo que eu falei logo no início. Ah, não, acho que nós não estávamos no ar ainda, quando a gente estava só batendo papo sobre a falta de luz. Cristina, na época que a gente estava lá no sindicato, minha querida, a Light tinha 12.700 trabalhadores. Sabe quantos tem hoje? 2.100. E só na área administrativa. E os trabalhadores de rua é tudo terceirizado. Todos são terceirizados. Tem 2.100 trabalhadores na Light hoje, todos no setor administrativo. De rua mesmo, de operação, não tem ninguém mais. A Aldair, o cargo dele de operador de subestação, não existe mais, está terceirizado. Aliás, as subestações hoje são computadorizadas. A Aldani, o... tinha, tinha mais um que era de operador de subestação. Não sei se era um Aguinho ou Viana, não, Viana que era de subestação. Amaral era de subestação. Não tem mais essa função, né? Então, fragmentou mesmo, acabou. É, o Eduardo já saiu, né? Eu ia acabar de responder a ele. Ah, não, o Eduardo ainda está aí, Não, pô. estou aqui aguardando. Só mudou de posição aqui no meu vídeo. Eduardo, as revoluções na produção, você me falou um negócio, na hora que você estava falando, me veio é isso, é o grau de consciência e o conhecimento da classe trabalhadora. Talvez todo mundo aqui que está me ouvindo conhece essa história. Eu já contei isso milhares de vezes. Na Inglaterra, quando surgiu o tear a vapor, surgiu também um movimento chamado ludismo, baseado no pensamento de um cara chamado Ned Luhmann. O pensamento do ludismo disse o seguinte: quebrai as máquinas, como se a máquina que estivesse tirando o emprego dele. Porque o tear mecânico tirava o emprego de dezenas de trabalhadores dentro de uma tecelagem, né? Então, quebra a máquina, porque a máquina é que está roubando o meu emprego. Esse trabalhador não tinha consciência de que não era a máquina que era inimiga dele. Que é o inimigo dele é o capital. E isso Marx deixa muito claro nos vários livros que ele escreveu. O inimigo da classe trabalhadora não é a máquina, não é a modernização das máquinas. E eu, sinceramente, eu sou peão, eu estou assim dentro de uma fábrica. Mas eu não acho que a máquina é meu inimigo. A máquina não é minha inimiga. Meu inimigo é o capital, que usa a máquina para me explorar. Marx tem uma frase muito legal, cara. Desculpe que eu depois bom. Marx diz o seguinte: o homem tem condições de ser um trabalhador de manhã, um filósofo à tarde e um amante à noite. Ou seja, ele tem que ter o direito dessas três coisas. Eu complementaria a frase de Marx. Bom, não necessariamente dessa ordem, porque tem gente que prefere ser amante de manhã e pensador de tarde, sei lá. Mas você tem que ter o direito das três coisas, né? Você tem o trabalhador, um pensador e um amante. Só que esse mundo aí, as máquinas, roubaram esse espaço que a gente tem. Quando você pensa que as máquinas dariam esse espaço, se as máquinas fossem bem utilizadas, nós hoje seríamos sim. Eu seria, você seria, cada um aqui seria um trabalhador de manhã, um pensador de tarde, um amante à noite, e por que não? Porque as máquinas estão aí para isso mesmo. Mas qual é o problema? O problema não é a máquina, o problema é o capital, que ele investiu para comprar a máquina e ele quer receber esse investimento o mais rápido possível. E daí você não tem tempo, você vai ser escravo da máquina. É os celulares, pô, Eduardo, você tem tempo para uma historinha só que eu vou contar. Eu tenho tempo, isso foi da década de 90. Peguei um ônibus, eu estava indo para o sindicato trabalhar, e um amigo meu, amigo de infância, estava do meu lado com essa porcaria de celular, né? Essa engenhoca aqui. Ah, Ernesto, pô, comprei esse negócio aqui, é o maior barato. Ah, tinha surgido o negócio da internet. Não, isso foi
depois, quase final da década de 90, já, os celulares que entravam pela internet. Aí depois, não, aqui, ó, eu estou ganhando um tempo, cara. Rapaz, eu não preciso mais ir no banco, eu entro aqui, vejo meu saldo, eu entro aqui, faço transferência da minha conta, eu entro aqui. Ele falou todas as maravilhas daquela engenhoca que ele tinha. Quando ele acabou, eu perguntei para ele, cara, você viu a lua ontem, cara? Que linda que estava a lua. Aí ele olhou para mim, que lua? Cara, ontem a lua estava cheia, estava uma lua linda na beira da praia. Se você ganhou todo esse tempo e não com essa porcaria aí e não consegue ver a lua, pô, você não sabe o que você está perdendo, cara. Joga essa porcaria fora e vai ver a lua. É muito melhor. Então, esse tipo de coisa, que realmente as pessoas são presas desse celular. Às vezes eu chego ali no botequim, o cara está no celular e quer conversar comigo. Então, desliga essa porcaria, depois você conversa comigo. É a eternização das diretorias, é isso que eu já respondi para a Cristina. Eduardo, lamentavelmente é verdade. É verdade. Eu conheço lá, antigamente, tinha um estatuto, dentro do estatuto do sindicato, você como advogado deve saber disso, muitos sindicatos mudaram os estatutos, no máximo 2 reeleições. Hoje em dia tem diretoria lá que já está na quarta, quinta, sexta reeleição e ninguém cobra. E ninguém cobra isso. O que a gente vai fazer? É lamentável, é lamentável. Aí vem aquilo que na aula passada, Eduardo, na aula passada, eu falei isso claramente. Alguém, não me lembro quem foi que fez essa pergunta. Mas, Ernesto, e a formação dos sindicatos? As diretorias hoje não estão interessadas em dar formação. Porque se der formação para as bases, as bases vão descobrir que elas estão se perpetuando no poder e elas vão perder o poder. Então, realmente, olha, você falou que muitos estão lá para garantir o seu emprego. Eduardo, desculpe, não é isso não. Eu conheço pelo menos umas 8 ou 9 aqui no Rio, hein? No Brasil todo eu conheço muito mais. E os dirigentes, os principais dirigentes, já estão até aposentados, cara. Os caras nem precisam mais dessa porcaria. Mas estão lá, porque é o poder. É o poder pelo poder. Eu quero ficar lá porque eu tenho poder. E não permite que exista uma renovação de quadro. Só aqui no Rio de Janeiro eu conheço umas 8 ou 9. E a diretoria já está até aposentada, cara. Não precisa mais daquilo. É, cometemos, é isso, só finalizando, sua fala final. Cometemos muitos erros, meu companheiro. Nós cometemos muitos erros. Eu me sinto culpado, porque olha, só de assessoria sindical eu tenho quase 40 anos. Se eu não conseguir botar isso na cabeça dos dirigentes que eu trabalhei, eu sou um pouco culpado também. Ou eles não queriam me ouvir, ou eu não me fiz entender. É uma das duas coisas. Eu trabalho 40 anos como assessor sindical e foi difícil botar na cabeça dele. Com raríssimas exceções, Juarez Antunes, de Volta Redonda, né, para mim, um dos maiores líderes que eu conheci na minha vida. O Oliveira, aqui no Rio de Janeiro, do Sindicato do Budgetário, sabe? Com raríssimas exceções. A grande maioria não está nem aí para a formação das bases, e nós erramos mesmo. Pedro Paulo, a financiarização do capital. Companheiro, valeu, Eduardo. Obrigadão. Tem que sair, Ernesto. Obrigado mais uma vez, viu? Um abraço, Valeu, beijo a todos. valeu, obrigado. Pedro Paulo, a financiarização do capital. Eu não sei se você já leu, se você não leu, olha, é difícil conseguir. Esse livro é muito difícil conseguir. Chama-se O Capital Financeiro, de Hilferd. Hilferd. Quase ninguém conhece essa porcaria. Até economistas formados não conhecem. Hilferd. Só para você ter uma ideia, quando Lenin escreveu o livro Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, foi baseado no livro de Hilferd. Hilferd explica como é que surge a financiarização do capital. Eu tenho aqui, está na minha estante ali, está ali atrás de mim.
Foi difícil de achar esse livro, mas eu consegui. O Hilferd diz o seguinte: olha que coisa interessante. Primeiro, você tem o capital agrário, que é o capitalista que investe na agricultura. Aí depois surge o capital industrial. Aí chega o seguinte, o capital industrial, por exemplo, já que está na minha mão, eu vou usar isso como exemplo. O cara cria uma fábrica para fabricar canetas. O que ele faz? Ele compra o plástico, ele compra o metalzinho para fazer a ponta da caneta, ele compra a tinta e produz caneta. No primeiro mês, ele faz 1.000 canetas. Bota na praça, vendeu as 1.000 canetas, legal. Tem o meu lucro, porque ele está explorando a mão de obra do trabalhador, né? Ele está explorando lá a mais-valia do trabalhador. Aí vendeu as 1.000 canetas, aí ele investe na fábrica de novo. Não, então eu vou produzir mais. Estou vendendo caneta aberta. Aí, no segundo mês, ele produz. Estou dando um exemplo rápido. No segundo mês, ele produz 2.000 canetas. Bota lá no mercado, as papelarias vendem, porra, deu uma grana legal, vou investir de novo. Daí a um mês ele produziu 4.000 canetas. Só que vai chegar o momento, meu companheiro, e é isso que o Hilferd explica, vai chegar um momento que não adianta continuar produzindo caneta. Por quê? Porque tem mais oferta de caneta do que procura de caneta. Tem mais gente produzindo caneta do que comprando caneta. Aí ele para de produzir. Não, aqui está legal. Quantas vezes você já viu nos jornais, na televisão, os agricultores que jogam tomate fora porque o preço do tomate está caindo? Quantas vezes eu me lembro de ter visto, não sei quem se lembra disso, que os criadores estavam matando os pintos porque tinha galinha demais no mercado e estava dando prejuízo. Então ele matava o pinto antes de crescer. Eu vi isso várias vezes no jornal O Globo, inclusive. Quantas vezes nós já vimos isso? Né? Laranja, a beira da estrada cheia de laranja, porque os produtores de laranja jogam fora porque o preço da laranja está caindo. Então, o que acontece? O que vai acontecer? É isso que o Hilferd explica. Esse produtor, seja agrícola, seja industrial, quando ele vê que já chegou ao limite dele, eu não posso produzir mais caneta, mas eu estou dando lucro. Aí o que ele faz? Ele vai investir esse dinheiro em outro lugar. Vai investir aonde? Nos bancos. Vai aplicar em juros. O lucro dele ele vai aplicar em juros. Vai pagar dinheiro. Nesse momento surge o capital financeiro. Ou seja, os bancos começam a comprar parte. Porque tem uma historinha muito interessante, que Hilferd conta isso. Claro, ele conta com termos muito mais intelectuais do que eu. Eu explico isso muito rapidamente. Porque o dinheiro é como qualquer outra mercadoria. Os bancos emprestam dinheiro para você. Os bancos emprestam dinheiro para você. A juros. Recebe o juro bancário é o lucro, é o mesmo lucro da caneta. Só que vai acontecer a mesma coisa que a caneta. Os bancos emprestaram tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, com juros estão tão altos, que não adianta continuar emprestando dinheiro, senão o juro vai cair. Aí o que ele faz? Ele compra terreno. O banco compra fábricas que estão falindo, o banco compra empresas mal administradas, e daí surge o capital financeiro. Ou seja, esse vínculo entre o lucro de um e o lucro de outro. E o Federico explica isso muito bem. Não sei quem já viu isso. Você sai do Rio de Janeiro em direção a Angra dos Reis, dos dois lados da estrada tem um trecho enorme, terreno que pertence ao White Martins. White Martins, pô, é uma empresa química. Porra, para que a White Martins tem que a quantidade de terra ali parada em direção a Angra dos Reis? Simples. É porque a White Martins não tinha mais como continuar investindo
na White Martins, quer dizer, produzir oxigênio e produtos químicos. Então, pega o seu dinheiro que está no lucro e investe em terra. Terra nunca vai perder o valor. Está lá, a terra é dele. Quando ele quiser, ele vende e recupera o dinheiro inteirinho. Então, esse é o capital financeiro. Quando o capital financeiro investe na, na indústria, ele quer o retorno o mais rápido possível. E aí vem o que nós estamos vendo. O capital financeiro hoje. Quem é a dona da Volkswagen? A Volkswagen, não, a Volkswagen. Quem é a dona da Volkswagen? É a Volkswagen? São dois grandes bancos alemães que compraram a Volkswagen. A fábrica, a marca está lá. O logotipo é da Volkswagen. Mas o proprietário são dois bancos. Então, hoje a financiarização se passa por aí. O poder do capital bancário na indústria, etc. Transferir empresa, está certo. Hoje é muito mais fácil para as grandes empresas transferir a sua empresa. Você conhece a história do... Como é o nome da cidadezinha? A cidade... Esqueci o nome da cidade, é no México, né? Eu li essa história, é muito interessante. Tem um filme chamado Ossos no Deserto. As fábricas, as fábricas dos Estados Unidos, porque o México é ali, a fronteira com os Estados Unidos, né? Então, as grandes fábricas dos Estados Unidos tiraram as suas fábricas dos Estados Unidos, transferiram para o México, porque a mão de obra é muito mais barata. Lá não tem legislação trabalhista, pouca gente sabe disso. No México não tem legislação trabalhista, pode explorar à vontade. E outra coisa, hein? É o único país do mundo, eu acho, que não tem legislação ambiental. Pode poluir quanto quiser, porque lá no Brasil até tem a legislação ambiental. Ninguém respeita, mas tem. No México não tem legislação ambiental. Então, o que, que acontece? As fábricas dos Estados Unidos transferiram para o México, para a fronteira, que é fácil de atravessar a fronteira, e começaram a produzir no México. Muito mais barato, mão de obra barata. Agora, imagina, lá na Indonésia, né, que é mandada pelos Estados Unidos mesmo, não tem jeito, Tailândia, quem manda lá. Não sei se você já viu, aconselho a ver, existe no Google, se você procurar, você vai ver. Um filme sobre as crianças que constroem os produtos da Nike na Indonésia. Criança de 12, 13 anos, fazendo bola, tênis. Aí hoje você vai da loja, não, Nike, pô, lá, vou comprar um tênis da Nike. Agora você não sabe que aquilo foi feito por uma criança com 12 anos de idade, explorada com quase 18 horas de trabalho diário. Por quê? Porque lá não tem legislação trabalhista. Procura no Google existe esse vídeo. Crianças trabalhando dos produtos da Nike, produtos da Adidas. É tudo feito. Então, claro que é a sede de lucro, gente. Aí você desemprega aqui na sua cidade, vai contratar crianças lá no quinto dos infernos, e o lucro vai ser muito alto. É a financiarização, sim. Os bancos precisam, esse dinheiro tem que voltar rapidamente. E a precarização, tem daí essa precarização. Aliás, recomendo, é um livro do Ricardo Antunes, Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. Esse aqui é o volume 2, que ele mostra exatamente o sistema global do capital e a corrosão do trabalho. É o primeiro capítulo logo do livro, né? As formas de ser da reestruturação produtiva no Brasil e a nova morfologia do trabalho é o segundo capítulo. Então, ele analisa isso, porque, as minhas companheiras que estão aí, principalmente o pessoal da educação, Cecília, e tal, porque depois ele passa o seguinte, cada capítulo, olha, o setor aeronáutico, o setor da educação, o setor fumageiro, o setor de hotelaria, o setor de agronegócio.
ele analisa cada um dos setores da economia, como é que essa precarização que você cita influiu nesses setores. Esse aqui é o Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil, volume 2, é o segundo volume da série. O livro não é do Ricardo Antunes, ele é só o organizador, são vários autores, mas é um livro excelente, eu recomendo que se leia mesmo. E esse daqui, Guy Standing, o precariado. Será o precariado a nova classe revolucionária? Esse trabalhador precário pode se tornar a nova classe revolucionária? A nova classe que Lenin cantava lá no discurso que ele fez? Esse livro é muito interessante. Eu li e reli várias vezes. Ele é muito interessante. Mas é isso, o Pedro Paulo. Realmente, como é que a gente vai retomar isso? A gente só vai retomar isso com esse tipo de coisa que vocês, do núcleo Sernamentiba, os 3 núcleos, estão fazendo. Nós só podemos retomar essa luta com conscientização, com conhecimento, com formação política. Tem formação política, tem formação mínima. Nós não vamos retomar isso nunca, Pedro Paulo. Vamos lá, podem fazer novas perguntas. Olha, eu pedi ao Duílio para substituir o Eduardo, mas como o Duílio se inscreveu, então está escrito aí o Pisolato e o Duílio. Tem mais alguém inscrito? Então vamos encerrar aí no Pisolato e no Duílio. Pisolato. Eu tinha até. Boa noite a quem eu não cumprimentei. Obrigado aí. Eu tinha até baixado a minha inscrição, porque o tempo está correndo contra o relógio. Mas a questão que não quer se calar é: ok, nós somos muito bons no retrovisor, fazemos ótimo diagnóstico. E para onde a gente vai? Que proposta nós temos? Como é que a gente sai disso? Ou a gente joga a toalha? Há um consenso sobre o diagnóstico. E aí? Nós quebrar as máquinas não adianta. Quando é que a gente começa a olhar também o para-brisa? Porque eles estão propondo e nós estamos nos defendendo. E essa é um pouco a minha angústia quase que diária, né? Quer dizer, a era do sindicalismo acabou, o local de trabalho já não é mais o ponto de encontro. Qual é o ponto de encontro? Então, é um pouco essa preocupação que eu queria dividir com vocês aí, já que hoje está chovendo, o clima está um pouco melhor, o calor não está tão sufocante. Obrigado. Duílio. Não, só um instantinho, só um instantinho, só um instantinho. É porque eu estou sozinho em casa, a tua campanha está trocando, me dá 2 minutinhos. Ah, tá ok. 2 Ok. minutos, 2 minutos, rapidinho. É isso, companheiros. Então, o que o Ernesto está falando é o caminho, né? E a preocupação do Pisolato, só através de formação. Conscientização, como disse a companheira aí, conscientizar a classe trabalhadora, conscientizar a classe estudantil, principalmente, a juventude. Hoje eu estava lendo um negócio que eu fiquei meio assustado, né? Que o índice de adoradores da direita na juventude está muito alto, né? Muito alto em relação ao que foi em toda a história. Fechou meu microfone. Enquanto Fico um pouco preocupado porque eu converso com alguns companheiros, principalmente da Europa, os americanos já da velha guarda, de épocas que a gente se encontrava, e eles diziam: olha, a direita está fazendo o papel dela, a esquerda é que não está fazendo.
Esses dias um amigo até me disse, o problema aqui não é a direita, o problema é a esquerda que não tem propostas, não tem alternativas. Então, por isso a gente não consegue aglutinar. O Dornelles falou isso lá naquele dia do lançamento do livro, né, pessoal? É, Oi, desculpa. Então, do William, Você- eu vou estar... Exatamente o que a gente está comentando aqui. Olha, são o quê? 9 horas da noite. É um cara, morador aqui da comunidade, perto de casa, vendendo vassoura de porta em porta aqui. Ele toca a campainha, quer vender vassoura, rodo, espanador. O que que a gente vai fazer? Não dá nem para tratar mal esse cara. Vamos lá, Duílio. Boa noite, companheiras e companheiros, novamente. Eu tenho a mesma angústia que o Pisolato, e provavelmente que da maioria do pessoal que está aqui, mas eu ia deixar essa pergunta para o final da última aula, né? Que a gente vai ter uma série de diagnósticos, a gente vai ter bastante tempo para olhar pelo retrovisor, e mais adiante, de repente, a gente chega algumas ideias, né? Sendo que algumas já foram colocadas aqui, principalmente a importância da formação, da politização, da desalienação, enfim. E quando o Ernesto estava falando da questão das máquinas e a identificação de quem ou de que é, é inimigo do trabalhador, né? Eu quis trazer um assunto aqui que já na anterior aula e nessa foi tocado assim de maneira rápida, que é a questão do home office. Eu fiz um estudo numa empresa razoavelmente grande, quase 3.000 empregados, e evidentemente que essa empresa tem as suas características, suas peculiaridades, e esse estudo não pode ser generalizado. Porém, dentro das condições do perfil dos empregados, do próprio perfil da empresa, enfim, o que a empresa oferece ao empregado, do ponto de vista de ferramentas de trabalho, ferramentas ergonômicas, etc., me parece que há um consenso de que o home office seria interessante para a maioria desses trabalhadores. E, assim, sem se alienar também, né? Sem deixar de considerar o que isso representa para o conjunto da classe, a atomização do trabalho, do trabalhador, a desterritorialização, que é também prejudicial para os sindicatos, etc. Tem alguns aspectos que eu acho que têm que ser avaliados, Ernesto, do ponto de vista do benefício. Então, eu me coloco assim, eu me ponho a pensar essa empresa é em Jacarepaguá. Eu me coloco na situação de empregados que moram em Niterói, Campo Grande, Bangu, o tempo que eles economizam no trânsito, são 2 horas para ir, 2 para voltar, a economia que eles têm com deslocamento, alimentação fora de casa, vestiário, uma série de coisas, até do ponto de vista econômico, os trabalhadores relatam uma satisfação com essa situação. Então, na anterior aula, você colocou que as empresas não forneceriam equipamento, enfim, e é claro que isso não é o desejável, né? Porque há alguns teóricos aí, inclusive o Antunes, que você está citando aí, que a Ana Ludmilla é super fã dele, colocam problemas sérios, né? Mas colocam o problema da seguinte forma, que o home office seria uma espécie de um retorno ao trabalho domiciliar do século XIX, onde as pessoas eram super escravizadas nas suas casas, costurando,
velhos, jovens, gente de qualquer idade. E não é disso que eu estou falando. Estou falando de emprego como numa empresa que fornece as condições para um desenvolvimento razoável do trabalho em casa, pagando pela utilização da energia e das telecomunicações, e o empregado economizando absurdamente dinheiro menos, mais tempo. 4 horas de deslocamento por dia. O Rio de Janeiro a região metropolitana do Rio de Janeiro é a região onde o trabalhador mais perde tempo para ir e voltar ao trabalho no Brasil inteiro, mais do que São Paulo, inclusive. Então, essa era a minha colocação. Será que a gente não está vendo também, numa situação como a do home office, ou de outras tecnologias, depois a gente pode avaliar também, com a mesma visão que eram vistas as máquinas no início da Revolução Industrial? É, Ernesto, então, vamos lá. eu estou anotando aqui a última pergunta só para poder responder. Olha só, vou tentar ser breve. Posso, Oi? professor, eu posso só entrar na pergunta do Duílio e complementar, para você responder também um pouquinho? Quem? Do Ilho? Eu, Cecília. Bem breve, Cecília, bem breve. Vamos lá. Não, eu só queria falar o seguinte, por exemplo, a gente está falando sobre as doenças do trabalho, essa questão do home office, ela pode economizar, no meu entendimento, essa questão do trânsito, né? Mas que outras consequências o home office está trazendo no seio das famílias, né? Eu sou professora e trabalho no home office também, e vejo os alunos e os pais reclamando, porque a gente entra numa outra questão, que é a questão de uma certa desagregação do núcleo familiar na hora que essa pessoa que está no home office, ela dentro de casa, ela fica assumindo, às vezes, quase dois papéis, de ficar presa ao home office, mas também dar conta de outras coisas que estão em casa, principalmente a mulher, né? Então, eu acho que é só para complementar, para ver o que o professor Ernesto acha disso, como é que esse home office chegou na casa das pessoas não preparadas para recebê-lo, tá? Ô, Ernesto, só um instante. Tem um companheiro aí que pediu para fazer uma parte. Hã? É o que está com o iPhone 21993. Pode falar, companheiro. Abre o seu microfone. O Carlos, Ah, o Carlos. É o Carlos. Agora não. Quem é que meu. Abre o microfone. seu microfone está fechado, Carlos. Eu acho que ele precisa de auxílio de alguém para ativar o microfone. Mas quando ele entrou Ô, falando, ele ô, Amanda, falou. dá para você abrir o microfone dele? Eu estou tentando aqui, mas não. Ah, já veio a pessoa. Eu acho que agora entrei. Agora. Tá bom. Ernesto, tá bom, muito obrigado. Antes de mais nada, né, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite, basicamente particular, né? Excelente exposição. Não pretendo demorar muito, apenas reforçar umas questões que você falou. É muita pretensão minha falar isso, né? Mas também de alguns companheiros e companheiras que se posicionaram. A segunda questão é também parabenizar o conjunto de núcleos do PT por estar organizando esse tipo de discussões, de reuniões, né? E tratando de assuntos que é do interesse do partido. O partido que teria como obrigação organizar isso, muito pouco organiza. Os poucos que organizam se limitam a alguns núcleos, como, por exemplo, o Núcleo Largo do Machado, que desde a criação do PT, o Núcleo Largo do Machado, que você conhece muito bem, você já foi várias vezes convidado por eles, né? É basicamente um dos primeiros núcleos, né? Assim como foi a Ilha, assim como foi um núcleo que a gente chama de Zona Oeste, que juntava a turma Bangu, Vila Kennedy, Vila Aliança e caramba, né? Bom, enfim, então eu fiquei muito feliz, né, de poder participar desse encontro, né, principalmente porque tem companheiros, companheiras, né, interessados nessas discussões, coisa que o partido não faz, né?
Assim, entre as questões que registrei, assim, não pretendo assim, me alongar, né? Junto com os parabéns, né? Parabenizar você pela capacidade que você tem de sintetizar de uma forma muito comunicativa problemas amplos, abrangentes e complexos, né? Eu já não tenho essa competência, né? Mas, entre as coisas que foram colocadas, a questão dos núcleos, né? A questão da desmobilização. Eu vou começar mais ou menos seguindo um pouco a tua linha, né, de colocação, né? A fábrica nos une e hoje estamos unidos, né? Como é que chama? O trabalhador não se agrega, né? Vive desagregado, né? E a luta nos torna aguerridos. E hoje estamos fora das lutas, né? São três elementos que, junto com a questão que você disse assim, eu peço desculpas, né, de não poder ter sido muito feliz, né, na minha participação, na minha contribuição dentro do movimento sindical. Eu não tenho essa culpa, né? Eu acho que, muito antes da gente, né, muita gente fez o possível e impossível para nós chegarmos ao poder, e se não ao poder, pelo menos ao governo. O grande problema é que quando a gente chega lá, e a maior experiência é a chegada do PT no governo. Quando isso aconteceu, ou melhor, quando o PT foi criado, e você lembrou que chegamos juntos em 80, né? Em 83 criamos o SACUT nacional, depois criamos o SACUT estadual, e eu encontrar uma instituição que possibilitava a viagem, realmente, como você disse, né, acabou sendo quase que nacional. Por onde andava, né, andava criando novo. E a CUT também foi assim. Só que quando a gente criou a CUT nacional, em 83, 26 de agosto, mais ou menos, voltando, saindo de São Bernardo e passando por São Paulo, eu fui para a Audiência, né? E falei, né, eu não lembro o nome de uma das principais dirigentes, né, que é a filha de uma grande atriz da Globo, né? Eu sempre esqueço o nome dela. Aí fui conversei com ela, né, e eu disse, olha só, a gente está criando o PT numa hora em que nós, trabalhadores, iniciamos um processo ou aceleramos um processo, né, que atende aos interesses do capital, como sempre, né? Acabar com o sindicalismo, acabar com a unidade dos trabalhadores e, de preferência, não permitir encontros entre a própria sociedade, muito menos, né, se educar, tanto no nível formal, quanto principalmente na questão sindical, né? Aí os caras olharam, tivemos o primeiro congresso foi na CUT em São Bernardo, na criação. O segundo foi em 86, nós coordenamos esse encontro aqui, né, no Maracanãzinho. E, para participar dos encontros, né, você tinha que ter 5% dos votos. Não conseguiu 5%. Muita gente que participou, não alcancei os 5%. Mas nos 5%, eu queria discutir exatamente aquilo que estava falando com você. A questão, né, do trabalhador, do fim da classe média, né, é uma questão que está inscrita, como você resgatou a questão das colônias, do imperialismo, né, e ela vai se renovando, vai se atualizando. E aí, nesse processo todo, nós podemos resgatar isso de uma outra forma, né? O Marx, né, com os camaradas, iniciaram uma tentativa de implantação do comunismo, né, na Europa. Infelizmente, acho que não durou mais do que 6 meses, né? Depois, aqui na América Latina, sem falar nas duas revoluções internacionais, que é a soviética e a francesa, né, tivemos 3 revoluções apenas, né? 1910, México, Revolução Agrícola. 1952, Bolívia, Revolução Agrícola. 1959, Cuba. São as 3, né, que a historiografia reconhece. Alguém pode ser em Nicarágua e a Venezuela. Eu não sou historiador, né? Mas, enfim, estou falando o que a literatura reconhece. E essas 3 revoluções se dão de unidade. Essa unidade da Bolívia, até hoje, a Bolívia é um país extremamente politizado, extremamente revolucionário, né? Mas não consegue mais agregar as pessoas, os companheiros. Em termos de sindicalismo, em termos de participação, continua sendo verdade. Qualquer dia que você chegar na Bolívia, principalmente na Paz, sempre terá uma greve, sempre terá uma manifestação, sempre, ou quase sempre, né? Por que isso não acontece no Brasil?
a forma de independência do Brasil foi muito diferente da nossa independência. Para os companheiros, sou boliviano. Cheguei aqui em 64, exatamente 2 meses antes do golpe, que a gente vai relembrar, né, daqui a 2 semanas. E de lá para cá, Ernesto e eu, ele numa organização e outra, estavam nessa luta. E essa luta mostra a tua própria crítica, né? Nós não conseguimos avançar nada. O PT chegou, o que o PT fez? O PT se elegeu exatamente dentro do momento da reestruturação produtiva que você citou muito bem, que era encontrar novas formas de exploração, novas formas de trabalho, né? Da exploração do trabalho. E aí, os nossos dirigentes da CUT, principalmente da CUT, né? Grandes oradores, grandes sindicalistas, né? Foram convocados para apoiar no governo. A gente recebeu assim, orientações para a gente, como militantes históricos, né? Termos, montarmos relações de companheiros que poderiam contribuir naquele momento inicial. Um passei para a Benedita, outro passei depois para um companheiro que eu conheci na prisão, companheiro lá, não lembro o nome dele, lá de Mato Grosso, né, Cuiabá, né? E junto com a Rosalista, né, que você citou a Rosalista, íamos para a prisão, né? E esse companheiro, né, orientava, ajudava, né, para já na criação do PT. Né? Basicamente, eu estive na reunião de 1º, 2, 3 de junho de 78, né? Não, 79. E você também foi um pouco depois, e juntos, dia 10 de fevereiro, estivemos na fundação do PT. Né? O PT, quando se criou com muita força. E se criou com muita força no momento do que você ainda agora resgatou, a reestruturação produtiva tão trabalhada pelo... esqueci o nome que foi citado, outro companheiro também citou. Né? O cara que trabalha sobre o trabalho, sobre o sindicalismo. Né? E aí, o André Góes, já em 70. Né? Depois, o Braverman, né? Era um operário, um grupo intelectual, o trabalho dele foi reconhecido como o volume 4 do Capital. Né? E o livro dele é fantástico. Né? Em síntese, né, o que você resgatou na aula anterior